Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Bellini e em nome do Everton, Gustavo, da Jéssica e da Mayra, estou representando a Clusterverse, nossa equipe de exploração e análise de dados. Estamos aqui com o Challenge da FIAP, o segundo ano de Data Science de 2025, em parceria com a TOTUS. Nosso objetivo foi obter os dados dos clientes que nos foram disponibilizados pela TOTUS e conseguir fazer uma clusterização pensada na experiência e jornada do cliente. Bom, tudo começou com a massa de dados. Isso foi o que a TOTUS nos enviou, diversas CSVs contendo dados de diferentes aspectos. Esses CSVs nós subimos para o Google BigQuery, que foi a plataforma que nós decidimos utilizar por termos familiaridade e facilidade de uso. Criamos um projeto aqui na Google Cloud, chamado Challenge TOTUS, e nele a primeira coisa que fizemos foi criar um dataset massa de dados no BigQuery, em que subimos as tabelas cruas, versão raw, como elas estavam. Então você pode ver aqui que são os mesmos CSVs que tinham disponibilizados, com a única diferença que já acrescentamos uma chamada telemetria union, já que essas 11 tabelas de telemetria eram basicamente todas com o mesmo esquema e as mesmas informações, então já foi unido aqui em uma tabela só. A partir disso, criamos uma modelagem onde decidimos que tipo de tabelas íamos ter e como íamos fazer uniões e agregações a partir dessas tabelas cruas. Então criamos o dataset modelagem, em que agregamos, limpamos e tratamos os dados brutos com essas categorias. Então, por exemplo, na tabela clientes, nós pusemos as informações de clientes que tinham na tabela clientes original, removemos aquelas que falavam sobre contratações, porque isso também estava na tabela de clientes bruta, e já juntamos com tabelas sobre valor de contratações, o MRR e o cliente desde, que estavam em CSVs separados no bruto. Contratos também foi extraído da tabela de clientes original, mas agora criamos uma só com informações de contratos, então, que além do código do cliente teremos só informações relativas ao contrato, então descrição do produto, linha, a marca, periodicidade, valor do contrato, data de assinatura. E aqui vale dizer que nessas tabelas, seja de contrato, seja de outras, pode ver que o valor total do contrato já está como um float, pois originalmente algumas delas vieram como um string, que era um valor numérico, valor monetário, mas com vírgula, que o BigQuery não entende nativamente como um float. Então, nesse passo também de modelagem, já formatamos e tratamos os dados para ter os tipos corretos, float inteiro para poder fazer agregações numéricas e datas para lidarmos com isso. Bom, criamos também a dimensão data, mas ela foi criada com base inspirado em modelos dimensionais. E temos todas as tabelas de NPS, mas cada tabela de NPS foi feita a partir da original, mas resumimos só em termos do código do cliente, a data, o tipo, o subtipo e a nota. Então todas têm o mesmo esquema e basicamente unimos elas em um NPS unificado, para podermos agregar mais facilmente e tirar uma média geral de NPS. Temos a tabela de propostas também, em que está aqui código de cliente e todas as outras métricas já formatadas corretamente. A mesma coisa com a tabela de telemetria, a partir da telemetria union, event duration vira um float e reference date start vira um date. E tickets também formatado corretamente com os tipos de dados corretos. A partir disso, partimos para as agregações. Então, por exemplo, aqui de contratações. A ideia é que o único valor string fosse o código do cliente, de resto são tudo agregações. Então, por exemplo, quantidade de contratos, temos aqui um count.
Contratos ativos, demos um count, né, uma contagem condicional ao tipo de contrato ser ativo. Valor de contrato, média, máximo e mínimo. Ano do contrato, média, máximo e mínimo. Como foi tirada essa média, né? Pegamos um valor de referência como o ano do primeiro contrato, que seria e esse consideramos como um momento zero, e a partir daí tiramos a diferença entre o momento zero da TOTUS. A mesma coisa para os outros de NPS, então quantidades, médias, mínimos e máximos, sejam gerais ou sejam condicionais por tipo de NPS. Propostas, a mesma coisa, quantidades, médias, mínimas e máximos das várias métricas. A telemetria, mesma coisa, e tickets também. Então, tudo agregações de contagens e médias, mínimos e máximos. E aí fizemos o tabelão. O que é o tabelão? Basicamente unimos horizontalmente essas 5 colunas, essas 5 tabelas pelas colunas. Cada código cliente aparece uma única vez e tem as colunas de todas as 5 tabelas de agregação. Foi essa tabela que nós exportamos aqui no nosso Google Cloud para podermos rodar o nosso K-means. No nosso K-means, depois de um pouco de tratamento de dados, retira os valores onde o código de cliente é nulo, que isso acontecia, nós exploramos algumas possibilidades. Aqui, então, se nós íamos remover as colunas de telemetria ou não, se ia padronizar antes, qual a escolha do imputer e qual a padronização que veio depois. Bom, nós decidimos por remover as colunas de telemetria, pois vimos que elas representavam mais ruído do que sinal na hora de criar clusterização. Com relação ao imputer e padronização, como o K-means não lida com valores vazios e diferentes clientes têm respostas ou não, dados ou não sobre os diferentes tipos de informações que temos, propostas, NPS, tickets, foi necessário imputar dados. A nossa escolha foi pelo KNN Imputer, acessando também com o Simple Imputer e o Iterative Imputer. O KNN Imputer foi o único que nos forneceu a clusterização bem feita. Além disso, testamos se padronizávamos antes e depois, e os melhores resultados foram obtidos com ambas as padronizações usando o Standard Scaler. Com isso, fizemos o método do cotovelo geométrico, né, o ponto de maior distância, a reta que conecta os pontos extremos, como representado nesse gráfico. Aqui obtivemos que o melhor número de clusters é 7, né? A reta não está demonstrada, mas a reta que liga os pontos extremos da curva. Como realmente era difícil de visualizar, usamos esse método, obtivemos 7 clusters. E como são esses 7 clusters? Aplicando essa configuração, obteve 7 clusters relativamente balanceados. Um com 5.000, 4.800, 4.600, 4.600. 4 grandes clusters próximos. E 3 clusters menores, 592, 518, 438. Com isso, salvamos esse resultado em um CSV. E aí, para visualizar os clusters, nós demos um join com essa tabela de agregação já com a identificação do cluster e a tabela de clientes da nossa modelagem, pois a tabela de clientes tinha também outras informações como faixa de faturamento. Por fim, usamos algumas métricas principais para caracterizar como é que eram esses clusters. Então, o tamanho, qual o faturamento mais frequente, qual a média do NPS, o valor médio de contrato, a quantidade média de contratos, a quantidade média de tickets e a quantidade média de desconto, onde podemos perceber que algumas tendências que alguns se destacam, seja positiva, seja negativamente. E por fim, criamos gráficos de dispersão, onde podemos observar os diferentes comportamentos entre os clusters.